Bom, boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Meu nome é José Roberto Santin, eu sou atual diretor-presidente da Sociedade Brasileira de Toxicologia e hoje estou aqui para atuar, então, como moderador do Toxicologia em Debate, uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Toxicologia que busca promover a disseminação do conhecimento na área da toxicologia, fomentando discussões sobre os mais diversos assuntos e aspectos relacionados à ciência da toxicologia, né, bem como também esclarecer dúvidas pertinentes a esse tema tão relevante. E neste mês de julho, o tema a ser abordado é relacionado ao Programa de Análise de Resíduos de Agrotóxicos em Alimentos, programa PARA, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Durante o debate, teremos a oportunidade de ouvir especialistas renomados na área que compartilharão, então, seus conhecimentos e perspectivas sobre o assunto. Gostaria aqui de agradecer, em nome da Sociedade Brasileira de Toxicologia, a presença da gerente de monitoramento e avaliação do risco da Anvisa, doutora Adriana Torres de Souza, e da professora Eliane Delegrave, da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Então, muito obrigado pela disponibilidade e a presença de vocês. E para iniciar nossos trabalhos, vamos começar, então, a apresentação com a doutora Adriana Torres de Souza, da Anvisa. Da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, para vir aqui falar sobre esse tema tão importante. Adriana, fique à vontade e se quiser compartilhar então seu material, estamos prontos. Boa tarde. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite, cumprimentar os colegas, né, a doutora Eliane, doutor José Roberto, a organização, né, dessa dinâmica. Muito obrigada, agradeço muitíssimo o convite. É sempre uma ótima oportunidade para a Anvisa poder mostrar, né, todo o seu trabalho que vem sendo realizado em relação ao PARA. É um programa que já vem ocorrendo, já vem acontecendo há muitos anos, né, então é bastante salutar, né, em termos de informação e também em termos de proposição de ações, né, visando mitigar os riscos decorrentes da exposição aos resíduos de agrotóxicos nos alimentos. Bom, então eu já compartilhei a minha apresentação, vou dar início aqui. Deixa eu ver se eu consigo passar. Bom, então, resumindo a minha apresentação, eu vou falar um pouco sobre o papel da Anvisa na regulação de agrotóxicos, especificamente mais na questão da avaliação do risco dietético, e também do estabelecimento do LMR, que é o limite máximo de resíduos, e também vou falar sobre o programa PARA, trazer um pouco do histórico, de como tem sido desenhado o último plano de amostragem e também os últimos resultados que foram divulgados, e por fim, vou trazer alguns desafios e perspectivas que temos levantado, que é resultado, né, desse trabalho ao longo de todos esses anos e de todas as contribuições que nós temos recebido de diversas entidades. Bom, é sempre importante lembrar que a regulação de agrotóxicos no Brasil, ela envolve três entidades, três órgãos de governo federais, né? A Anvisa, ela é responsável pela avaliação dos impactos à saúde decorrente do uso de agrotóxicos. O IBAMA, que representa o Ministério do Meio Ambiente, ele é responsável pela avaliação dos impactos ambientais, ou seja, é a avaliação ecotoxicológica em relação a esses produtos. E o Ministério da Agricultura é o órgão que realiza a avaliação da eficiência agronômica e também é o órgão que concede o registro desses produtos. Então, é sempre importante ter em mente que um agrotóxico para poder ser utilizado no campo, ele só pode ser utilizado se obtiver esse registro, né? E esse registro, ele somente é concedido pelo Ministério da Agricultura a partir da aprovação dos três órgãos, né? É assim, nós temos uma lei
que estabelece esse processo dessa forma. E, considerando o papel da Anvisa nesse processo, nós costumamos dividir em duas grandes frentes, que é o pré-mercado e o pós-mercado. O pré-mercado, ele diz respeito à avaliação toxicológica para fins de registro, né, desses produtos. Então, a Anvisa realiza a avaliação toxicológica e também a classificação dos produtos. A Anvisa é responsável pelo estabelecimento do limite máximo de resíduos e também do intervalo de segurança para a devida aplicação e colheita, né, dos alimentos no campo. A Anvisa também estabelece as modalidades avalia e estabelece as modalidades de aplicação. E também a Anvisa é responsável pela elaboração das monografias dos ingredientes ativos de agrotóxicos, que é um documento publicado pela agência para cada ingrediente ativo de agrotóxico que está autorizado e é uma identidade dessa substância, demonstra toda as características químicas e os usos que estão aprovados. A Anvisa também elabora normas e regulamentos técnicos em relação a esse tema. Agora, em relação ao pós-mercado, nós temos também mecanismos para avaliação de alterações pós-registro, ou seja, as alterações após um registro de produto, elas precisam também ser requeridas pelas empresas, pelas indústrias. A Anvisa também é responsável pela reavaliação toxicológica, que é um processo, é um instrumento que a legislação nos traz de revisão, né, do perfil de toxicidade de uma determinada substância frente a eventuais riscos que foram identificados ali após o registro do produto. E também a Anvisa realiza o monitoramento de resíduos de agrotóxicos nos alimentos por meio do PAR. Todo esse processo de trabalho, ele é regido, né, pela avaliação do risco, que é um dos componentes ali dentro da análise de risco, né. Então, a gente sempre gosta de esclarecer que existe uma diferença, embora sejam palavras muito semelhantes, né, análise e avaliação, existe uma diferença muito grande em termos de conceito, né. A análise de risco é considerada como processo que identifica e controla o risco de uma população exposta a um dano causado por um organismo, sistema ou substância, e dentro de todo esse processo da avaliação do risco, existem três componentes, que é a avaliação do risco, o gerenciamento do risco e a comunicação do risco, que são bases que se intercomunicam nesse processo, né, todo de identificação, mitigação e comunicação entre as partes. Então, nós trabalhamos com a avaliação do risco, que é a base científica e a análise dos dados e orientação na questão da identificação do perigo e dos riscos, né, dos agrotóxicos. Após a identificação e a caracterização desse risco, nós temos o gerenciamento, que é uma base política, e também a comunicação do risco. Mas todo esse processo do PARA, ele tem uma participação muito grande no escopo da avaliação do risco da base científica. E quando a gente fala da avaliação do risco, ela tem princípios, né, que é basicamente, ela depende do perigo e da exposição do produto. Esse perigo é uma característica intrínseca da substância, e para se identificar esse perigo, né, existem algumas etapas, que é a identificação e a avaliação da dose-resposta. Essa identificação, ou seja, essa caracterização do perigo, ela pode ser feita a partir dos estudos experimentais conduzidos em animais, e também existem estudos in vitro, ou estudos epidemiológicos que também podem auxiliar na identificação desse perigo. E aí, após a identificação, a caracterização desse perigo com a avaliação da dose-resposta, né, da exposição a um agente, são estabelecidos os parâmetros de referência toxicológica, né. Para o caso da avaliação do risco dietético, nós falamos de ingestão diária aceitável, dose de referência aguda, que eu vou detalhar um pouco mais, e após esse processo da caracterização do perigo, existe também a exposição, a estimativa da exposição a essas substâncias, né? Então, é necessário avaliar a exposição, quais são as condições, quem são os agentes afetados, no caso de um risco dietético, quais são as culturas
que esse agrotóxico está autorizado ou se deseja autorizar, né? E aí, confrontando, então, o confronto entre o perigo e a exposição, ou seja, a comparação entre esses dois fatores, é o que a gente chama de caracterização do risco, ou seja, é a etapa que vai responder se a exposição é segura ou não. E aí, quando a gente fala dos parâmetros de referência toxicológicos, para a questão da avaliação do risco dietético, nós temos a dose de referência aguda e a ingestão diária aceitável. A dose de referência aguda, ela diz respeito a uma exposição a curto prazo, que nós chamamos, ou seja, o que uma exposição em um período de até 24 horas, ou seja, uma ou duas refeições, contendo resíduos de agrotóxico, o que isso pode causar à saúde humana, né? Então, a dose de referência aguda ela é definida como a quantidade de resíduos nos alimentos que pode ser ingerida em um período de até 24 horas ou menos, sem que haja um efeito adverso à saúde à luz dos conhecimentos atuais. Já a ingestão diária aceitável, ela diz respeito à exposição a longo prazo, ou seja, a exposição crônica ao longo de toda a vida do ser humano, né? E ela é definida como a quantidade de resíduos que, se ingerida diariamente durante toda a vida, não oferece risco apreciável à saúde à luz dos conhecimentos atuais. Então, esses dois parâmetros são muito importantes para serem a referência do que nós vamos comparar a partir dos dados de exposição. E é justamente isso que o PARA contribui bastante, né, para que a gente consiga visualizar qual é a exposição de fato que a população está sujeita, né. Então, para a estimativa, para a avaliação dessa exposição dietética, é importante a adoção dos princípios preconizados pelas metodologias da Organização Mundial de Saúde, né, que nós também adotamos aqui na agência. Antes de entrar, de fato, na exposição, é importante a gente também esclarecer um pouco do conceito do LMR, que é o limite máximo de resíduos de agrotóxicos em alimentos, né? O LMR, ele é a quantidade de resíduo de agrotóxico ou afim oficialmente aceita no alimento, em decorrência da aplicação adequada numa fase específica, desde sua produção até o consumo, né? Essa é a definição legal do LMR. Então, quando a gente fala de resíduos de agrotóxicos em alimentos, nós não estamos falando de contaminantes, estamos falando de uma substância remanescente decorrente do uso de agrotóxicos. Então, houve um uso intencional do produto, e esse uso, né, possivelmente vai deixar um resíduo ali no alimento que precisa ser avaliado. Esse resíduo, quando a gente fala de química e transformações químicas, então, nós estamos aplicando uma substância química, um ingrediente ativo, né? E aí a gente tem que ver se esse ingrediente ativo permanece ou se ele pode se modificar também em metabólitos ou produtos de degradação, que às vezes pode ter também toxicidade semelhante ou até pior do que o próprio ingrediente ativo, né? Então, isso também precisa ser avaliado quando se estabelece um LMR. Os valores de LMR, quando do seu estabelecimento, eles são obtidos não de estudos em animais, aí já é a partir de estudos que a gente chama de estudos supervisionados de campo, né? Que nada mais são do que uma simulação da aplicação do produto na lavoura, né? Então, é importante frisar que o LMR, embora ele reflita uma situação de segurança, ele é um parâmetro agronômico justamente por causa da sua origem, ou seja, a origem daquele número vem dos estudos de resíduo que simulam a boa prática agrícola daquele produto. Esse resíduo, ele é expresso em miligramas de resíduo por quilograma do alimento, geralmente em parte por milhão, e ele deve ser implementado legalmente, né, para que seja considerado válido ali a sua fiscalização e o seu controle. Então, a Anvisa faz a publicação desses limites por meio das suas instruções normativas, né, e esse limite também vai fazer parte da monografia de cada ingrediente ativo de agrotóxicos, né. Importante também ressaltar que o LMR ele precisa ser muito bem estabelecido, a fim de refletir a boa prática agrícola que foi autorizada para aquele produto e assim também não penalizar produtores que estão respeitando
toda a orientação que está no rótulo e na bula desses produtos. É claro que, apesar, como eu coloquei, apesar do LMR ser um parâmetro que vem dos estudos de resíduo, ele precisa ter uma segurança, se ele é ou não seguro, né? Ele precisa ser garantido de que é seguro para o consumidor, tanto do ponto de vista agudo, ou seja, a curto prazo, quanto do ponto de vista crônico, ou seja, a longo prazo. Então, nós fazemos a avaliação da exposição aguda, né, com base nos resultados desses estudos de campo, e essa estimativa dessa exposição, ela é feita a partir da concentração do resíduo, considerando a concentração do resíduo em seu nível mais alto, e também ela considera os dados de consumo alimentar, da pesquisa de orçamento familiar do IBGE, só que esse dado de consumo, ele para esse tipo de avaliação, ele precisa ser aquele que reflete o consumo daqueles consumidores extremos, ou seja, aquela pessoa que comeu uma melancia inteira, aquela pessoa que comeu uma grande quantidade desse alimento. Então, nós precisamos proteger as pessoas que realmente gostam de um determinado tipo de alimento e consomem uma maior porção. E nós chamamos isso de, estatisticamente, do percentil 97,5 dos dados de consumo da POF do IBGE, né? Então, esses dados, eles refletem o consumo de uma grande porção do alimento em uma única refeição ou ao longo do dia. É importante também considerar que, do ponto de vista agudo, né, é possível que haja ali na gôndola, né, quando a gente vai até o supermercado, uma distribuição não homogênea desses resíduos, ou seja, a gente pode ter, por exemplo, né, se a gente fala de maçãs, a gente pode ter uma maçã que esteja com uma maior quantidade de resíduo do que a outra, e por mais que a gente faça uma grande variabilidade na hora de coletar, a gente precisa considerar a possibilidade de ter alguma outra maçã que tenha resíduo a mais. Então, a gente também aplica um fator que reflete isso, né, que reflete essa variabilidade. Então, é uma avaliação que a gente presume ser, do ponto de vista da avaliação do risco, uma fase mais conservadora, né, para que a gente possa, de fato, proteger esses consumidores extremos. Também existe a avaliação, nós também fazemos a avaliação da exposição crônica, né, a partir dos dados também do IBGE, mas para a estimativa da exposição crônica, nós precisamos considerar a média, né, dos resultados dos dados de consumo alimentar do IBGE, né, e também para a consideração dos dados de resíduo, né, nós trabalhamos com a média desses resultados ou a mediana. A mediana a gente aplica para os estudos de resíduo, os resultados dos estudos de resíduo em campo, e quando a gente trabalha com os dados do PARA, a gente também trabalha com a média, né, desses resultados para um determinado alimento, para poder fazer essa estimativa da exposição crônica, tá? E aí, finalmente, eu consigo fazer a minha caracterização do risco, ou seja, confrontar o dado do parâmetro de referência toxicológico com o dado da exposição. E aí, se essa conta, né, se a partir dessa conta, o percentual da ingestão diária aceitável ou da dose de referência aguda for menor ou igual a 100%, não se tem um risco apreciável à saúde, né? Agora, se essa comparação traz um valor maior que 100%, então nós temos um potencial risco à saúde. Então, nessas situações de potencial risco à saúde, quando estamos falando de um processo de registro, ou seja, de autorização de um produto, é preciso verificar ainda se há alguma possibilidade de refinamento de exposição, a fim de representar melhor a exposição real. Por exemplo, os estudos de resíduo em arroz são estudos conduzidos com arroz com casca, né? E o consumo do arroz não é um consumo de arroz com casca. Então, eventualmente,
como uma forma de refinamento, é possível que esses estudos sejam feitos com o arroz sem casca. É só um exemplo isso, né, de refinamento, mas é justamente buscando representar a situação mais real do consumo. Então, isso, né, até agora eu fiz uma breve explanação, né, sobre como funciona a avaliação para estabelecimento do LMR e também a avaliação do risco que é feita a partir dos dados do PARA. Quando a gente pensa em controle de resíduos de agrotóxicos, e, claro, tendo isso mais voltado para a questão de proteção aos consumidores, existem duas grandes frentes aí de trabalho, né? Um deles é a avaliação da conformidade com o limite máximo de resíduos e também a avaliação da exposição dietética, né? Lembrando que a avaliação da conformidade com o LMR, né, ela traz um panorama de uso, de obediência ao uso ou desuso, né, do agrotóxico no campo, mas a questão da resposta do risco ao consumidor, de fato, ela só pode ser feita a partir do cálculo, né, da estimativa da exposição dietética. E aí, então, nós tivemos para esse controle, né, a implementação do programa de análise de resíduos de agrotóxicos em alimentos, que tem esse grande objetivo de monitorar continuamente esses resíduos, com essa vocação mesmo de propor ações que visem mitigar os riscos à saúde, né? Então, é um programa de vigilância, né? Ele está voltado para a saúde do consumidor, embora ele também possa trazer um retrato das boas práticas agrícolas no Brasil. E o programa, ele tem essa grande função também de subsidiar a avaliação e a gestão do risco, né? De modo que esses resultados representem a exposição aos agrotóxicos pela população brasileira através da dieta, né? Então, nós também temos esse objetivo de informar a sociedade de forma transparente e responsável os resultados analíticos e as ações adotadas. Uma grande utilidade dos dados do PARA, especificamente para a Anvisa, tem sido a contribuição para as reavaliações toxicológicas de agrotóxicos, né? Também os resultados do PARA, eles podem contribuir para ações de redução do uso irregular, né, pelas 3 esferas de governo e também pela sociedade civil, determinadas ações que também são feitas por diversas entidades que utilizam essas informações, e a gente também procura ser referência para programas de monitoramento estaduais e municipais. O PARA, ele foi criado em 2001, como um projeto. Naquele momento, ele tinha a participação de 4 estados. Esses 4 estados também tinham laboratórios públicos, laboratórios centrais de saúde pública, e a partir da divulgação dos primeiros resultados, que aconteceu por volta de 2002, né, isso foi uma divulgação que repercutiu bastante, a população começou a ter conhecimento dessa questão importante, né, de saúde pública, e daí o programa, ele foi tomando uma maior relevância dentro da vigilância sanitária. Então, ele era um projeto, passou a ser um programa em 2003, a partir da publicação de uma resolução da diretoria colegiada, que é a RDC 119 de 2003, e aí, a partir daí, o programa foi tomando forma, foi incorporando novos estados, né, dentro da sua avaliação, ao longo de todos esses anos. As análises do PARA, elas são realizadas por laboratórios, por LACENS, por laboratórios centrais de saúde pública, e também por laboratório privado, seguindo os princípios da ISO/IEC 17025, né? Esse laboratório, importante ressaltar que esse laboratório privado, ele é contratado por um processo de licitação, né, que é realizado pela Anvisa, né, e com transparência também, né, nesses critérios de contratação. As amostras, elas são coletadas no último ponto de venda, antes do consumo, justamente buscando refletir a situação de consumo, né, do produto,
E as coletas, elas são realizadas pelas vigilâncias dos estados e dos municípios. Então, eu costumo dizer que o PARA, ele é um grande Lego, né, porque ele engloba diversos órgãos, não só a Anvisa, né, a Anvisa coordena, mas o programa, ele é conduzido em conjunto com as vigilâncias dos estados participantes e também com os laboratórios. E rapidamente, passando o fluxo da coleta aos resultados, então, como eu coloquei, as coletas são realizadas pelas vigilâncias, né, dos estados e municípios. As coletas são realizadas semanalmente nos supermercados e elas são realizadas conforme um plano de amostragem que é previamente estabelecido. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. A metodologia, então, de coleta, ela segue POPs, né, procedimentos operacionais padrões, que são baseados nos princípios do Códex Alimentários. Então, após a coleta, essas amostras, elas são enviadas para os laboratórios, que, por sua vez, realizam as análises de multiresíduo ou o método Singles, né, alguns ingredientes ativos de agrotóxicos precisam de uma metodologia específica para sua análise, como os ditilcarbonatos, como o glifosato, o paraquat, né? E, basicamente, essas análises são feitas por cromatografia, né? Por equipamento de cromatografia massa-massa, ou cromatografia gasosa, líquida, enfim, né? Após a análise laboratorial, então, esse resultado, ele é liberado, e toda a gestão desses dados, ela é feita por meio de um sistema da Anvisa, que é o Sistema de Gerenciamento de Amostras do PARA, que é o SISGAP, né? Então, esse sistema faz toda a gestão desses dados, todos esses entes participam e tem o seu ambiente, né, dentro do sistema. A vigilância, quando realiza a coleta, ela é responsável pela inserção, pelo cadastro da amostra dentro do sistema. O laboratório recebe a amostra no sistema e, após a análise, faz a inserção desse dado dentro do sistema e também faz a liberação do laudo. Esse laudo é liberado pelo sistema para a vigilância sanitária, que, por sua vez, também pode dar início às suas ações, né? A Anvisa, ela realiza a compilação, então, de todas essas informações, né? Analisa esses resultados de acordo com a conformidade do LMR, dos resíduos, dos agrotóxicos que são identificados, quantificados. A Anvisa também realiza a avaliação do risco dietético e elabora o relatório de divulgação com a contribuição de todos aí participantes do programa, né? Então, essa divulgação também é feita pela Anvisa, né, e cada estado também faz a sua divulgação a partir do que a Anvisa publica. Nós fizemos nos últimos anos uma modificação, né, na verdade, um aprimoramento do plano de amostragem do PARA. Então, nós criamos um plano plurianual. Esse plano, ele é composto por 3 ciclos anuais, visando monitorar todos os alimentos aí mais representativos do consumo, né? Então, no primeiro momento, quando nós construímos esse novo plano de amostragem, nós selecionamos 36 alimentos, e esses 36 alimentos, eles representam 80% do consumo de alimentos de origem vegetal pela população brasileira, né? São esses todos que vocês estão podendo visualizar, né? Nós dividimos por grupos específicos, né? Cereais, frutas com casca comestível, frutas com casca não comestível, enfim, né? Visando ter um panorama geral, né, dos produtos de origem vegetal e a exposição decorrente do uso de agrotóxicos nesses alimentos. É importante também que o número de amostras seja representativo, né, tenha uma base estatística mínima, né, para que possa nos assegurar que há uma representatividade do panorama nacional de exposição, né. Então, a Anvisa procurou adotar um modelo em que o número de amostras, ele seja suficiente para estimar essa incidência de resíduos de agrotóxicos nos alimentos monitorados. Então,
o alimento, o número de alimentos, ele é proporcional ao consumo do alimento naquele estado. Então, a gente tem situações por exemplo, São Paulo tem um número maior de amostras do que Roraima, por exemplo, né? Justamente por causa dessa proporção em relação ao consumo. E a gente também adota um modelo estatístico de distribuição binomial de probabilidades, né, onde a gente consegue também estabelecer um N que tenha uma representatividade ali de incidência de 1% de amostras com resíduos acima do limite de quantificação da metodologia analítica, né? Então, o resultado disso é um número variável de amostras por unidade federativa, né? Importante que nós buscamos uma abordagem, né, que também é preconizada pelo Códex Alimentários e é adotada também no programa europeu que existe, né, que é um programa muito semelhante ao que o PARA faz. Nós tivemos, então, algumas situações, né, a gente tem, como tudo na vida, né, a gente planeja, nem sempre a gente consegue concretizar o planejado, e, como vocês sabem, nós tivemos a pandemia nos anos de 2020 e 2021, né, e nesses 2 anos, o programa teve que ser suspenso temporariamente, em virtude da necessidade de enfrentamento da pandemia, ou seja, as pessoas que trabalham na linha de frente do PARA também são as mesmas pessoas que estavam trabalhando nas ações de enfrentamento, né, ao vírus. Então, não foi possível dar prosseguimento nesses 2 anos, né, para que a gente conseguisse fechar o nosso plano plurianual de 3 ciclos. Tivemos o início, o primeiro ciclo, que foi o ciclo de 2017 e 2018, onde foram monitorados 14 alimentos, e esses resultados foram divulgados em dezembro de 2019. Tivemos o segundo ciclo em 2018 e 2019, onde foram monitorados 13 alimentos. Esses resultados ainda não foram divulgados, mas estão em fase final de elaboração do relatório, deve ser divulgado em breve. E, considerando que a gente não teve as coletas no ano de 2020 e 2021, né, nós conseguimos retomar o programa em 2022 com a finalização desse plano plurianual, né, e o monitoramento do restante daqueles 36 alimentos que nós havíamos proposto. Esses dados também já estão em fase de compilação, né, e a gente espera divulgar até o final do ano também os resultados de 2022. Então, nós, estamos no momento ainda, né, de retomada. Tivemos essa retomada em 2022, em um formato um pouco menor, e em 2023 já passamos, né, a dar um passo maior no planejamento das coletas. Trazendo um pouco, né, então, como os últimos resultados, eles, né, são antigos, né, são de 17 e 18, mas eles trazem algumas questões importantes que eu gostaria de ressaltar, né. Então, aqui estão todos os alimentos, os 14 alimentos que foram monitorados. Esses 14 alimentos, eles representam 30%, em torno de 30%, né, do consumo de alimentos de origem vegetal. Foram 4.616 amostras analisadas, até 270 ingredientes ativos de agrotóxicos pesquisados, e as coletas foram realizadas em 77 municípios brasileiros, exceto no estado do Paraná, que possui seu programa próprio. E, em relação aos resultados, aqui muito resumidamente, naquele momento, então, das 4.616 amostras, né, quase metade dessas amostras não foram detectados resíduos, considerando os 270 ingredientes ativos pesquisados. 28% das amostras apresentaram resíduos, mas inferiores ou igual ao LMR, né? Aqui nós estamos falando de conformidade, então, com limite máximo de resíduos. Nesses resultados também do primeiro ciclo, nós obtivemos 23% de amostras não conformes, e a maior parte dessas não conformidades foram de resíduos de substâncias ou de agrotóxicos não autorizados para a cultura. Tivemos alguns proibidos, mas foi uma proporção bem menor.
E aí, quando a gente passa para a avaliação do risco, de fato, então nós tivemos, das amostras, nós tivemos 0,89% de amostras com potencial risco agudo, ou seja, 41 amostras, e a gente também fez a condução da avaliação do risco crônico, considerando os dados de monitoramento, e não identificamos situação de potencial risco crônico ao consumidor, né? Essa foi a primeira vez que nós fizemos a avaliação do risco crônico utilizando dados de monitoramento, e nós trabalhamos com os dados desde 2013, né, então foram mais de 14 mil amostras que foram consideradas nesse cálculo, né, para que a gente conseguisse um bom alcance, uma boa representatividade dos dados. Aqui, só para destacar, né, um dos principais achados que nós tivemos desse último resultado, que foi relacionado à avaliação do risco, né, como eu coloquei, então 41 amostras se identificou um potencial risco agudo ao consumidor. Esse potencial risco agudo, lembrando que ele é mensurado pelas caracterização do risco, e a gente observou, então, que a exposição é maior do que o parâmetro de referência toxicológico, né, então a gente chama isso de excedência à dose de referência aguda, já que estamos falando de exposição aguda, e a maior parte dessas excedências foram relacionadas ao ingrediente ativo carbosulfano e também ao seu metabólito carbofurano. E a laranja foi o produto que apresentou o maior percentual de excedência, né, a dose de referência aguda. Felizmente, nós tivemos uma redução, então, desse número de amostras, desse percentual de amostras com risco agudo em relação ao plano anterior, de 2013 a 2015. Naquele momento, nós tínhamos 12% de amostras de laranja com risco agudo, e no primeiro ciclo, que foi de 17 e 18, isso caiu para 7%, né? E a gente atribui isso à proibição, né, do uso do carbofurano. O carbofurano foi um ingrediente ativo que passou por reavaliação toxicológica, que estava apresentando riscos inaceitáveis à população brasileira. Isso foi avaliado pela Anvisa, e o resultado da reavaliação foi a proibição desse produto, né? Então, a proibição, ela aconteceu em 2017, teve um período de descontinuação até 2018, e aí a gente já conseguiu notar uma redução do uso desse produto. Também a gente efetuou a exclusão da cultura dos citros do carbosulfano. Carbosulfano, ele se transforma em carbofurano. O carbosulfano não passou por reavaliação, mas a gente fez uma série de restrições para esse ingrediente ativo, visando também mitigar os riscos, né? Então, desde 2017 também não é mais permitido o uso de carbosulfano para a cultura dos citros, né? Isso entre laranja, limão, tangerina, enfim, né? Todos esses alimentos. Já entrando aqui na parte final, dentre os desafios e perspectivas, né, em relação ao poder público, é necessária a intensificação de ações de educação sanitária, de assistência técnica, monitoramento e fiscalização, isso também muito voltado ao controle, né, dos resíduos de agrotóxicos nos alimentos. São necessários sempre, né, estar revisando esses dados, propondo restrições de registro, né, com elevados índices de irregularidade, situações de risco. Também é necessário um fortalecimento contínuo do suporte técnico-científico do programa, né, o programa precisa de constante evolução, e também do suporte na avaliação do risco. Também em relação ao setor regulado, né, a gente prima pela ampliação da qualificação dos fornecedores, para que se tenha cada vez mais melhores fornecedores aos supermercados. Existem programas conduzidos pela Associação dos Supermercados, como, por exemplo, o RAMA, que já é um resultado, né, do PARA, e o próprio setor também já se mobilizou para realizar esse controle.
Também há necessidade de maior empenho no registro de agrotóxico para culturas de menor suporte fitossanitário, nós chamamos de monocrops. Muitas vezes são culturas que não há um interesse econômico das indústrias, então, muitas vezes são culturas que ficam descobertas, sem ingredientes ativos de agrotóxicos autorizados. Então, muitos dos resultados do PARA, como nós analisamos também essas culturas de menor suporte fitossanitário, acabamos por encontrar um alto índice de resíduos não autorizados para a cultura. Então, é preciso também ter um empenho maior no registro desses produtos, né? A Anvisa, em conjunto com o MAPA e com o IBAMA, também já trabalhou numa normativa nos últimos anos, visando promover esse registro, né, dessas substâncias de uma forma segura para o consumidor. Também é importante a questão da realização de programas de educação e manejo do campo, né, visando a efetiva adoção das boas práticas agrícolas. Em relação ao consumidor, nós sempre recomendamos, né, que é necessária sempre a higienização dos alimentos, não só pela questão de agrotóxicos, mas de contaminações, né, de outras fontes. Também é importante a adoção de alimentos da época, que normalmente recebem uma carga menor de agrotóxicos. E também temos recomendado bastante a opção por alimentos rotulados com identificação do produtor, né? Isso nós chamamos de rastreabilidade. A rastreabilidade, ela é muito importante pela identificação desse produto, o consumidor se aproxima do produtor e agrega uma qualidade ao produto, né? Então, esses produtos que têm essa identificação, normalmente são produtos que há um maior cuidado, uma obediência às boas práticas agrícolas. Para finalizar, também, como eu coloquei, a gente já deu início ao nosso plano plurianual 2023-2025, as coletas se iniciaram em maio, isso foi noticiado pela Anvisa, e também primamos pela realização da coleta de 36, daqueles mesmos 36 alimentos, né, que serão testados aí em 3 ciclos anuais, né, até o ano de 2025. E no nosso radar também está a avaliação da exposição cumulativa. Quando a gente pensa na exposição às diversas substâncias ao mesmo tempo, e substâncias que podem ter o mesmo mecanismo de ação ou provocar o mesmo efeito adverso, né? Então, nós estamos iniciando estudo das abordagens e dos modelos que existem disponíveis internacionalmente. A Europa já desenvolveu um modelo para alguns mecanismos de ação. Também existem outras abordagens que são por grupos químicos, né? Então, a gente está iniciando esse estudo. E também é preciso desenvolver as ferramentas adequadas para que esse cálculo da exposição cumulativa seja feito corretamente. É isso que eu tinha para apresentar. Novamente agradeço e fico à disposição para perguntas e eventuais esclarecimentos. Obrigada. Certo, muito obrigado, doutora Adriana Torres de Souza, né, gerente aí de uma área da Anvisa, né, pela explanação sobre o programa de avaliação de resíduo de agrotóxico. Podemos deixar as perguntas para a parte final. Acho que a gente pode dar sequência com a apresentação da doutora Eliane Della Grave, né, que é professora da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, tem formação em Biologia e Medicina Veterinária, mestre e doutor em Ciências Veterinárias pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pós-doutorado em Toxicologia pela Universidade do Porto e atual professora de Toxicologia da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Muito obrigado pela disponibilidade, doutora Eliane. Fique à vontade para fazer a sua explanação. Muito obrigada, José, professora Adriana. Eu queria agradecer o convite, é um prazer estar participando do Toxicologia em Debate, e principalmente agora, após a sua apresentação, eu acho que vai ficar interessante o enfoque mais sistêmico, né? Um olhar globalizado sobre a importância do para os consumidores, né? E também para a academia, que aborda tanto a toxicologia de alimentos. Vou abrir a apresentação.
Já está na tela? Sim, professora. Certo. Então, o que eu busquei trazer aqui é um olhar atento que o PARA tem com relação aos níveis de resíduos de agrotóxicos nos alimentos de origem vegetal que chegam à mesa. E este programa, desde 2001, vem atuando nesse sentido. Bom, para situar a questão dos resíduos de agrotóxicos nos alimentos, eu procuro iniciar por um olhar sistêmico da origem, né? Que com certeza a agência Anvisa, ela tem este olhar no momento da escolha dos ingredientes ativos para incluir nas suas análises. Então, precisamos imaginar que a aplicação de agrotóxicos nas culturas, ela pode ter uma origem lícita, que é regulado pela Anvisa, né? Aqueles que são aprovados para o uso na cultura, mas muitas vezes ele pode ter uma origem ilícita, tá? Então, pode vir de produtos contrabandeados por descaminho, que também não devem ser esquecidos no momento de se escolher os ingredientes ativos que vão para a análise. Essa aplicação, ela gera resíduos no solo, na água e nos alimentos. O foco do programa PARA é nos alimentos. Mas a gente não pode esquecer que também tem a deriva. Então, eu quis trazer um olhar sistêmico da problemática, né? Como é que a gente tem uma visão de saúde única? Ele não vai parar no alimento somente de um uso regular. Nessa ótica, nós precisamos pensar também que, nos permitidos para a cultura, o programa avalia os limites máximos de resíduos e também ele avalia se a presença de alguns que não são autorizados para a cultura, né, que é um uso ilícito, que não é autorizado para a cultura, mas ele também pode conter resíduos de agrotóxicos que são proibidos no país, mas que podem ter uma origem via contrabando, tá? E, às vezes, a gente pode ter o que não seria classificado como resíduo, mas um contaminante, a gente pode ter, na avaliação do alimento, resultante da persistência de alguns agrotóxicos que foram utilizados quando eram permitidos, mas que, pela longa persistência, eles se mantém no solo e na cadeia. Este olhar sistêmico da avaliação também inclui questões fundamentais na escolha dos ingredientes ativos. E aí eu chamo a atenção a comercialização, então ter o olhar de quem está sendo mais comercializado, das apreensões, também das questões climáticas, que elas vão demandar maior uso ou menor uso para alguns ingredientes, e nós temos percebido um olhar atento dessa agência que vem ampliando o seu escopo a cada ciclo de avaliação. Também a questão da escolha dos alimentos, quais são os critérios, né? O consumo dos alimentos in natura, então, pelos dados de consumo do IBGE, né? Mas, nesse sentido, a gente tem que olhar também como está o padrão dietético da população. Nós temos um consumo muito elevado de produtos processados e ultraprocessados, tá? Que eles contêm vários ingredientes que não eram e que agora, após a sua apresentação, me traz
né? Muita segurança em dizer que futuramente vai ser permitido se fazer esse olhar para as dietas diferenciadas, porque nós temos dietas diferenciadas por escolha, vegetarianos e veganos muitas vezes vão consumir alta concentração de proteína derivada de soja, e também eu chamo a atenção a questão da alimentação exclusiva, explicando aquelas fórmulas que são destinadas à nutrição enteral, por exemplo, que são pacientes altamente vulneráveis, elas têm um teor proteico bastante elevado de soja, que caracteristicamente é uma cultura que recebe muitos agrotóxicos ou mesmo uma carga muito elevada de um mesmo agrotóxico. Então, este olhar, não somente de múltiplas exposições através de vários agrotóxicos, ingredientes ativos similares em diferentes alimentos, como ingredientes ativos diferentes num mesmo alimento e alimentos que têm um potencial de consumo muito maior, porque não são só consumidos na forma in natura, mas também são agregados a vários alimentos processados e ultraprocessados, como é o caso da soja. Chamo a atenção na avaliação da Anvisa e parabenizo pela forma de apresentação dos dados. Os relatórios são completos e permitem também a academia, né, os pesquisadores fazerem outras análises, porque os dados são apresentados muitas vezes nas tabelas anexas no seu detalhamento. Então, a gente consegue ver por análise se o mesmo alimento teve mais de um ingrediente ativo analisado. E também da evolução das considerações, a evolução que o PARA tem tido ao longo dos seus ciclos para a sua análise, né? Muito cuidadosa, evoluindo para essa análise de avaliação de risco. Então, o PARA, iniciando em 2001, ele apresenta em seus relatórios os resultados como indicadores de qualidade dos alimentos, mas não só isso, ele apresenta todos os desdobramentos que acontecem a partir desses resultados, as ações educativas e coercitivas para o uso das boas práticas agrícolas, para que cada vez mais os limites máximos de resíduos estejam dentro do estabelecido. Ele apresenta a avaliação de risco à saúde devido à exposição, então, o olhar da Anvisa para a aplicação daquele resultado desse programa, apresenta também o cuidado na reavaliação, então, a avaliação constante do seu próprio trabalho de regulação, fundamentando a tomada de decisão, tanto para restrição de uso, banimento, né, em função de riscos ou perigos para a saúde da população. Dentro dessa lógica, foi possível extrair também desses relatórios a ampliação rápida, que já em 2010 nós tínhamos 27 estados participando do programa, o que permite ter um olhar para o Brasil como um todo, tá? Então, a Anvisa se preocupa não só de estabelecer um bom programa, mas constantemente de ampliá-lo para representar o Brasil como um todo. E aí ela vai, ao longo dos anos, ampliando o seu escopo de número de ingredientes ativos analisados e também do número de culturas avaliadas, chegando lá no relatório de 2009 e 2010 a 20 culturas e 234 ingredientes ativos. Em 2012, no seu relatório, ela traz uma apresentação que coloca a evolução do número de análise, então a gente percebe que a partir de 2009
houve uma ampliação muito grande em amostras analisadas. E aí eu entro com um recorte, né, porque nós poderíamos fazer inúmeros recortes com vários ingredientes, mas para dar continuidade a uma linha de raciocínio que eu gostaria de trazer para a discussão. E aí eu me perguntava lá em 2012, né, mas quando o glifosato entrará nesse escopo, considerando que ele é um dos ingredientes ativos mais comercializados no país, intensamente utilizado principalmente na cultura de soja, que é resistente a ele, desde os anos 2000, e ele não estava incluído. Obviamente, nós entendemos, pela questão da necessidade de análise isolada, né? Não entra na análise conjunta como os demais, ele tem uma metodologia específica, mas isso chegou, e no relatório de 2017 ele já foi contemplado. Nesse relatório, eu percebi que nós tivemos detecções, né, em amostras de arroz, manga e uva, mas que ele coloca que está em andamento no ciclo de 2018 e 2019 para ser avaliado, então, no trigo, soja e milho. E isso aqui é que vai de encontro à linha de raciocínio que há bastante tempo eu venho pensando, e a nossa alimentação inclui cada vez mais produtos que são processados e ultraprocessados, que têm na sua composição esses ingredientes, esses alimentos como base em grande proporção e são utilizados muitas vezes em dietas exclusivas de indivíduos vulneráveis. E aí eu fui atrás dos dados do Ministério da Agricultura, que tem um programa com outro enfoque. Eles têm um enfoque para o cuidado da alimentação animal. Mas lá eles têm análises. Então, eu fui buscar as análises de soja no Rio Grande do Sul, no relatório desde 2012 a 2020. Nas poucas análises, né, não foi detectado. No entanto, nestes relatórios, a presença no estado de Goiás de concentrações 2 a 3 vezes o limite máximo de resíduo permitido para o glifosato. E lá no Piauí chega a 6 vezes. Então, é bastante importante. Na evolução dessa linha de raciocínio, eu trago um estudo que foi publicado pelo IDEC. Foi um estudo em que ele apresentou apenas a presença, né? Ele não apresentou os dados de quantificação, mas ele foi desenvolvido com alimentos do varejo de São Paulo e usou laboratórios de referência também utilizados pelas agências. E lá ele detectou a presença de glifosato em vários alimentos processados, como bebida à base de soja, salgadinhos, bisnaguinha, biscoito, bolacha e embutidos, como linguiça, mortadela, salsicha, hambúrguer e empanados de frango. Dentro do que eu venho abordando, essa é a preocupação. Eles estão em torno de 4%, muitas vezes, a proporção, fiz um recorte da soja, né? Soja e derivados dentro destes alimentos estão em torno de 4%. Mas eu fico pensando além. Eu fico pensando em dietas exclusivas, fórmulas infantis e enterais, que são muito frequentemente à base de soja, e aí tem uma proporção em torno de 40%, elas são utilizadas muitas vezes para criança de 0 a 6 meses como dieta única. E também pacientes que estão sob dieta enteral, muitas vezes pode ser a única fonte dietética.
Nesse sentido, a gente tem que também ter um olhar de saúde pública para as questões de indivíduos mais vulneráveis. Claro que existem outras fontes proteicas para estas formulações, proteínas hidrolisadas, mas a questão de custo, ela chega a ser 4 vezes mais cara. Então, se a gente imagina o impacto, né, disso sobre a saúde, muitas vezes a gente pode estar atingindo níveis que podem comprometer indivíduos que são vulneráveis. Então, eu fico pensando, se o PARA hoje, e pelo que foi dito, ele procura, né, está nesse caminho de pensar no impacto de múltiplas exposições, tanto no que se refere ao mesmo ingrediente em alimentos de dietas diferenciadas, ou também o somatório de diferentes ingredientes, mas com efeitos tóxicos similares, principalmente os efeitos tóxicos mais silenciosos, de maior dificuldade de se estabelecer nexo causal, mesmo quando a gente utiliza os ensaios experimentais, como é a base da minha pesquisa. Os efeitos neurotóxicos, imunotóxicos, desreguladores endócrinos, né, os reprodutivos. Nesse sentido, né, já foi apresentado a dúvida que eu traria quando sairá o próximo relatório, então fico bastante feliz que já está próximo, e desejo que o PARA continue sempre e cada vez melhor e maior, ampliando proporcionalmente os ingredientes regulados pelo consumo, né? A ampliação de amostragem que já foi apresentada aqui, não somente em relação ao tipo de alimento, mas também aqueles que podem ser ingredientes de alimentos processados, ampliação do número de amostras e também incluir na análise um olhar sobre múltiplas exposições para constituir a avaliação de risco. Que eu tinha para colocar. Obrigada pela atenção e fico à disposição para questionamentos. Certo, muito obrigado, professora Eliane, pelas suas colocações. A gente tem algumas perguntas, né, que foram enviadas, né? Uma delas, acho que ela pode ser direcionada para ambas, né? Que quais seriam as consequências, né, para os produtores e empresas que excedem esses limites de agrotóxicos em seus produtos? Existe alguma ação, né, da agência regulatória nesse sentido? Acho que eu posso responder primeiro, né, como órgão regulador. Primeira coisa é porque a apresentação, às vezes, a gente não tem oportunidade de trazer todas as informações, né, por isso que é tão bom que tem esse momento, né, das perguntas. O PARA, ele é um programa de monitoramento, né, ele, pela legislação, ele não é um programa fiscalizatório, né, então, o resultado do PARA, por legislação e pela modalidade de coleta, ele não incide numa ação fiscalizatória no sentido de aplicar uma multa àquele estabelecimento que fez está comercializando um produto acima, com resíduo acima do LMR ou com resíduo não autorizado, né? Ele é um programa de monitoramento para se obter os dados que possam contribuir, que certamente contribuem para a avaliação do risco. E essa diferença, por que acontece essa diferença, né? É importante esclarecer. Um programa de fiscalização, ele demanda uma capacidade logística muito maior, né, de amostras que têm um resultado muito mais rápido, né? Nós estamos trabalhando com produtos perecíveis, é preciso criar uma estrutura também
para que o fornecedor ou o supermercado ou alguém do supermercado possa acompanhar essa análise, né, seguindo todo o rito da legislação da vigilância sanitária. Então, existe, sim, uma dificuldade em se avançar para um programa de fiscalização, mas a fiscalização em si não é o foco do PARA, né? O foco do PARA é realmente criar essa massa de dados, e essa junção de todas essas informações possa, né, nos propor mesmo dados que possam subsidiar eventuais ações. Então, quais as ações que decorrem a partir do PARA, né? Nós utilizamos, por exemplo, os dados para a reavaliação toxicológica. Os dados são extremamente relevantes para o processo de reavaliação, como eu mostrei a questão do carbofurano, os dados do PARA foram cruciais, né, para a proibição também desse ingrediente ativo, porque mostrou que a população brasileira estava exposta a uma substância com aspectos que são proibitivos de registro, né, e assim também foi subsídio para a reavaliação de diversas outras substâncias, né, então, não só como subsídio para a reavaliação, mas também para o acompanhamento pós-reavaliação, né, se tem uma proibição, também é necessário fazer o acompanhamento desses resultados. O PARA também, como a Anvisa, né, ele nos auxilia nas nossas ações, nas nossas avaliações de registro e de pós-registro, na identificação de eventuais riscos. A gente tem a capacidade também de promover restrições ou exclusões de cultura para determinados ingredientes ativos. Isso já aconteceu para algumas substâncias também, em decorrência dos resultados do PARA. Então, a ação da Anvisa, ela é muito nesse sentido do estudo dos seus dados, da avaliação do risco e da proposição de ações dentro do seu escopo. Em relação às vigilâncias sanitárias, né, as vigilâncias sanitárias, então, elas detêm os laudos e elas retornam esses laudos aos supermercados, elas fazem diversas ações em seu estado, ações educativas, junto aos fornecedores. Muitas vezes existem vigilâncias que trabalham em conjunto com a Secretaria de Agricultura, então elas podem verificar a produção local, o que está acontecendo com a produção local, o que está acontecendo, por exemplo, com a alface desse estado, que está tendo uma quantidade de resíduos muito acima para várias amostras. Então, isso dá a perspectiva de ter uma ação mais consistente, e uma ação consistente e uma ação efetiva mesmo, para que isso seja mitigado, não só a questão do risco, mas a questão da não conformidade, que também é muito importante. Ela é uma infração sanitária, né, um uso de uma substância não aprovada, mesmo que não vá incidir em risco ao consumidor, é uma infração sanitária, né, então, a adoção das boas práticas agrícolas precisa ser respeitada, e o PARA, ele traz esse panorama, né, então, as vigilâncias, então, de posse desses resultados, elas promovem esse tipo de ação local, também elas se aproximam do próprio Ministério Público, para poder promover ações também junto aos supermercados, aos fornecedores e produtores, né, em ações aí de desobediência ao LMR, e também tem ações que as próprias vigilâncias também executam em relação à rastreabilidade dos alimentos. Existe uma normativa, né, que é a Instrução Normativa Conjunta número 2, de 2008, entre a Anvisa e o MAPA, que exige a rastreabilidade dos alimentos, ou seja, o estabelecimento, ele precisa informar de onde ele adquiriu aquele alimento, e toda a cadeia precisa ter essa informação de onde foi a origem daquele alimento, para propiciar que se chegue até o produtor. Então, de posse dessa legislação, é possível também fazer outras ações fiscalizatórias voltadas para a rastreabilidade dos alimentos. Então, ações fiscalizatórias em si, de multa, com base em um laudo, elas não são possíveis pela modalidade, né, modalidade de coleta do programa, e não é o objetivo em si. Mas ela desencadeia outras diversas ações com esse foco. Certo, muito bom. Existe uma troca de dados
da Anvisa com outras agências também regulamentadoras no Brasil, exemplo, cruzando dados, por exemplo, do PARA com análise de águas ou com outras agências? Vou dar um exemplo, a reavaliação, né? Quando nós trabalhamos uma reavaliação de um ingrediente ativo, né? Só frisando que a reavaliação, o registro de agrotóxico, ele não tem validade. Então, uma vez concedido, né, ele permanece enquanto houver a autorização. E a reavaliação toxicológica é o mecanismo que se tem para revisar esse perfil quando se identifica uma situação de risco que não foi vista naquele momento do registro. Então, na reavaliação toxicológica, nós, de um determinado ingrediente ativo, então nós utilizamos os dados do PARA, mas também nós buscamos os dados de exposição na água, que são muito importantes, né, conduzidos pelo Ministério da Saúde, por meio do Vigiagro, né, então nós solicitamos esses dados também fazem parte da nossa avaliação, e também os dados de intoxicação, né, do CINAM. Então, nós também buscamos esse dado, nós fazemos esse trabalho para a reavaliação toxicológica, por exemplo. Agora, em relação ao PARA em si, a gente faz, por exemplo, uma coisa que a doutora Eliane colocou muito bem, que é a seleção de ingredientes ativos, né? Para retomar o programa em 2022, né, como eu falei, nós ficamos 2 anos parados, então nós fizemos uma revisão da listagem, né, de substâncias. E aí nós cruzamos também com os dados do PNCRC, né, que é o programa conduzido pelo MAPA, e também cruzamos com os dados de comercialização da substância, também usamos o histórico do PARA, buscamos dados de programas internacionais, como o Pesticide Data Program, que é do USDA dos Estados Unidos, também utilizamos os dados do programa europeu, tudo para tentar fazer da melhor forma possível essa seleção, porque dentro das condições que nós temos, como Brasil, como governo, a gente sempre precisa racionalizar os recursos, né, para se obter os melhores resultados. Então, a gente acaba também, nesse momento, fazendo um cruzamento dessas informações. Acho que esses são os 2 maiores exemplos, assim, que eu me recordo. Perfeito. A professora Eliane comentou, né, muito sobre a questão, principalmente de contaminação da soja, né, que é muito utilizada em vários produtos processados e ultraprocessados. Não teria, no futuro, talvez, uma tendência do PARA em avaliar não só o produto fresco, orgânico, mas também produtos industrializados com relação a isso? Eu queria saber a opinião de ambas. Até importante essa pergunta, porque oportunidade até de colocar um pouco da nossa visão. Quando a gente utiliza os dados de consumo da pesquisa de orçamento familiar do IBGE, nós trabalhamos com os dados consolidados para cada alimento. Então, por exemplo, quando a gente trabalha com trigo, né, os dados de consumo em trigo, foram considerados todos os produtos processados à base de trigo e suas respectivas fichas técnicas, né, que são as receitas, né. Então, assim, é um trabalho bastante extenso para que a gente consiga chegar nesse dado que reflita, né, o consumo mesmo de todos os alimentos processados que a população informou durante a pesquisa. Então, só para você ter uma ideia, em relação ao trigo, eu acho que são 649 itens alimentares, né, que fazem parte. Então, quando a gente faz a avaliação do risco ao consumidor, todos esses produtos já são considerados, né? Então, assim, o que a gente observa dentro de um racional de programas de monitoramento, não só aqui, mas na própria Europa, nos Estados Unidos, é a busca, em primeiro lugar, pelo produto in natura, porque ele vai dar origem a vários outros alimentos, né? É claro que existem situações particulares que demandam uma avaliação específica, né? Por exemplo, suco de laranja é algo que é bastante interessante de se monitorar também, né? E os Estados Unidos, ele, né, já fez isso algumas vezes, eles fazem programas especiais dentro
do órgão do Departamento de Agricultura, né, que é o USDA, né. Então, existem algumas situações que é interessante, né, fazer essa busca. Mas o que eu gostaria de frisar é que, no caso da avaliação do risco, né, nós congregamos, né, foi feito um trabalho, né, de junção, de compilação de todas as receitas, de todos os alimentos reportados na pesquisa de orçamento familiar, e isso se resume num dado, né, de consumo médio do trigo, e aquele dado de consumo médio, ele foi construído a partir do consumo de todos esses alimentos, né, então isso é para o trigo, isso é para arroz, isso é para milho, e para diversas outras culturas, para todas as outras culturas, a gente olha para todos os alimentos que foram reportados, né, que contém aquele alimento in natura como ingrediente. Um ponto interessante também da questão do processado é que algumas vezes a gente se depara com situações de que, qual alimento a gente vai coletar porque o alimento in natura não é representativo do consumo. A própria soja, né, foi a primeira vez, esses resultados de 2018 e 2019, foi a primeira vez que nós fizemos soja e nós tivemos uma grande discussão para decidir que alimento que a gente iria monitorar, porque a soja, o grão de soja, não seria factível e nem representativo do que se consome, né, de fato, assim. Então, nós analisamos a bebida de soja, né, nesse primeiro momento, são os resultados que estão para sair. Então, optamos por analisar a bebida de soja, por ser um alimento bastante consumido também, de acordo com a POF, ele não tem grandes processamentos, então é possível a adoção dos mesmos LMRs, e também é uma bebida que não há tantos corantes, a gente optou por coletar aquele produto mesmo sem corante, sem sabor, para também minimizar a quantidade de interferentes, né, ou de outros alimentos que podem estar ali também, meio que colocar em dúvida, né, a origem desse resíduo, né. Então, existem sim algumas situações que a gente precisa buscar a coleta do processado, porque o processado ele ainda reflete mais do que o alimento in natura, próprio trigo. Nós não coletamos o grão de trigo, nós coletamos a farinha de trigo. Por um momento, em 2013 a 2015, nós coletamos o fubá de milho, mas nesses últimos ciclos a gente optou pelo milho verde, né, que a gente achou que seria in natura e mais representativo, porque nem todos os estados consomem o fubá de milho, né, então não seria tão representativo num panorama nacional, né, então tem todas essas questões que de fato a gente precisa colocar numa balança para poder fazer a melhor escolha. Não que a gente não vai ser, né, dizer, olha, fizemos assim, a Anvisa sabe o que está fazendo, fez a melhor escolha. Não é isso, assim, a gente seguiu um racional, mas nós estamos abertos também a receber contribuições nesse sentido, sempre, né, principalmente quando vem da academia, que tem esse olhar mais científico, né, e mais específico de algumas questões que nós não conseguimos muitas vezes chegar. Posso fazer uma pergunta? Sim. Claro. Eu fiquei pensando justamente no que o José coloca, a interação com outros órgãos, nesse sentido, no mapa, eles têm um programa que está rastreando aqueles que são insumos para as rações, e talvez a soja no grão, farelo de soja, né, a proteína de soja, possa ser um foco de análise do mapa, no PNCRC, e esses dados fornecerem subsídios para a avaliação de risco da Anvisa, sem necessariamente a Anvisa ter que fazer todas. Eu acho que tem que juntar mais. Como é que você vê a relação desses órgãos que muitas vezes estão fazendo sobretrabalho, acho que aumenta o custo e diminui o potencial de fazer mais análises? Já tem alguns anos que a gente tem se aproximado do mapa, né, no âmbito do PNCRC,
Tanto é que, em 2019, nós fizemos a divulgação conjunta, né, dos resultados, então, nós fizemos até a mesma apresentação, nossas assessorias de comunicação se conversaram, então nós fizemos diversas discussões para chegar numa apresentação bem parecida, né, um lançou numa semana, outro lançou na outra, então foi uma experiência muito, muito bacana, assim, de trabalho conjunto. E aí a gente também já trabalhou na avaliação do risco dos resultados do mapa, do PNCRC, de alguns anos, eu não lembro qual foi. É claro que, assim, a gente teve toda essa questão de suspensão do programa, de pandemia, então, nós estamos, de fato, assim, num momento de retomada ainda, né, retomamos no ano passado, com uma priorização, né, de mobilização de todas as vigilâncias do país, que já é algo bastante complexo, e também de toda a logística, né, necessária, que envolve a execução do programa, para poder dar esses próximos passos, né, e retomar essa parceria, para que, né, porque os programas, eles são complementares, na verdade, né, eles precisam ser complementares, eles não podem se sobrepor, né, então, como eles têm, apesar de eles terem olhares diferentes, o conjunto desses dados é muito importante, né, a análise deles, né, principalmente para os fins de avaliação do risco e proposição de ações mais efetivas de mitigação. Então, a gente preconiza, sim, essa aproximação, porque a gente entende que eles são complementares e isso já está em curso. Agora precisa realmente ter esse novo boom, assim, né, para que a gente possa voltar, né, com esse trabalho conjunto. Perfeito. Acho que a gente encerra aqui a parte da discussão, né, para a gente não se alongar muito. Eu gostaria de agradecer novamente, né, a disponibilidade da Adriana Torres, da Anvisa, professora Eliane Dallagrave, da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, né, citar, né, que a Sociedade Brasileira de Toxicologia tem como missão principal, né, promover o avanço da toxicologia no território brasileiro, e para isso a gente utiliza, então, meios de capacitação, divulgação científica, o estímulo à pesquisa, e eventos como esse do Toxicologia em Debate, eu acho que são essenciais para a gente alcançar esse objetivo, porque acabam proporcionando um espaço de troca de informações, né, e experiências entre diferentes profissionais, pesquisadores e demais interessados na área. Então, gostaria novamente de agradecer a disponibilidade, né, dos debatedores, né, então, a doutora Eliane, a doutora Adriana, pela disponibilidade de tempo, né, muito grato, né, em nome da Sociedade Brasileira de Toxicologia, agradecendo a presença de vocês, e reforçar o convite, né, para que todos acessem a página da SB Tox no YouTube, também no Instagram, e que também possam acompanhar futuramente, né, essa gravação também no Spotify. Muito obrigado novamente a ambas. Obrigada. Obrigada.